Fala pessoal, muito tem se falado nessa época de pandemia a respeito de ciência, a respeito de imprensa, a respeito de informação, né? E um tema bastante pertinente nesses tempos de Covid-19, nesses tempos de pandemia, é a divulgação científica. Um termo que é bastante antigo, mas que ganha cada vez mais força, tendo em vista as novas perspectivas para a ciência, para a imprensa e para a sociedade, né? Como vocês podem observar, nos últimos praticamente 3 meses, ou até mesmo desde dezembro, o Covid ele tem dominado o mundo, né, infelizmente. Nós temos enfrentado toda essa pandemia. E muito tem se feito em laboratórios, em locais de produção de materiais, de medicamentos, né? Tudo tem sido planejado, tudo tem sido pesquisado de forma mais constante. Até mesmo vários editais têm sido abertos para que haja essa questão da pesquisa, de fato, para conhecer mais sobre o vírus e tudo mais. Um tema bastante pertinente que relaciona a Covid-19, que relaciona a inovação, que relaciona ciência, que relaciona a educação, né, que relaciona a pesquisa, é a divulgação científica. A divulgação científica, pessoal, especificamente no Brasil, ela deu seu início lá na época do início da República, né? Lá pelo início, ainda no século XX, quando foram criados os primeiros órgãos de imprensa do Brasil. E esses órgãos, eles vieram também juntamente com as primeiras companhias de ciência, né, no Brasil. E de lá para cá, muito tem se feito, muito tem se realizado, né? A gente sabe que a pesquisa acontece no Brasil, embora existam algumas deficiências, embora existam alguns problemas, né, da questão de investimento em pesquisa, a gente sabe que o país, a ciência que acontece de fato. Mas o que a gente pode observar é o seguinte, que muito tem se intensificado essa questão da pesquisa no país, e esses órgãos de divulgação, principalmente a imprensa ela anda diretamente ligada com a ciência. Por quê? Porque eu preciso, ao passo que eu estou produzindo, eu preciso informar. Aquele produto, aquilo que está sendo pesquisado, não só produto. Eu falei produto de forma direta, mas não só produto, mas aquilo que está sendo pesquisado, né, seja lá o que for, ele tem importância para a sociedade, ele faz diferença na sociedade. E de antemão, é necessário que tudo isso seja esclarecido para todos, né? E esse é o papel da imprensa, no sentido de levar essa proximidade entre o cientista e entre a sociedade, certo? Às vezes as pessoas podem até achar, o cientista está meio que num pedestal, o cientista está lá em cima e a sociedade está embaixo. Então às vezes tem aquela questão dos estereótipos, dos biotipos estereotipados e tudo mais em relação ao cientista. Mas o cientista é um ser humano, o cientista é uma pessoa comum, o cientista é aquele que faz ciência, de fato, né? E tudo ele está ali, não só dentro de um laboratório, mas em campos de pesquisa, em diversos outros órgãos, né, que fomentam pesquisa, para justamente ajudar, de alguma forma, direto ou indiretamente, a sociedade. A questão da divulgação científica, pessoal, ela começa desde a educação infantil. Lá no início, quando é feito os primeiros, a gente não faz só ciência no laboratório, a gente faz ciência em casa, né? Há várias reações que são percebidas dentro de casa, em algum processo, seja lá o que for, tudo aquilo ali envolve ciência. O ar que respiramos, tudo envolve ciência. A questão é que muitas vezes nós não estamos abertos a enxergar tudo isso. A gente está muito limitado. Mas é o seguinte, não só a gente percebe essa questão da divulgação científica na educação infantil, da divulgação científica na educação infantil, e percebemos também, já até mesmo na escola, né, no ensino fundamental 1, no fundamental 2, né, no ensino médio, tudo isso, e levamos isso tudo para o ensino superior. É onde, de fato, nas universidades, nos institutos, nos órgãos que fomentam pesquisa que são financiados pela iniciativa pública e privada, certo? A divulgação científica, ela vai vislumbrar e vai tentar trazer uma relação direta com a sociedade para que haja um melhor entendimento. Para que, por exemplo, um medicamento que chegue até você, ele chegue de forma mais esclarecida, os efeitos colaterais e tudo mais. Eu falo muito em relação à saúde porque a gente está vivendo muito isso. Mas não é só diretamente a questão da saúde para a ciência. Nós temos muitas outras tendências, outras informações que a ciência está aí o tempo todo. São pesquisas de anos, são pesquisas que têm uma grande importância no meio social. Eu lembro que na minha época de graduação, eu estudei na UFPI, na Universidade Federal do Piauí, e em alguns laboratórios eu participei de alguns experimentos, e eu via, às vezes faltavam alguns produtos para realizar determinados experimentos, mas nunca se deixou, a gente nunca parou, de fato. A gente sempre continuou, mesmo com pouco recurso, mas isso é muito importante, porque ainda mais agora, né? É preciso que se quebre, que nos processos humanos, essa questão da ciência ela tenha um grande valor, ela ganhe força,
tudo que for proposto antes de chegar na sociedade, ele precisa ser pesquisado, ele precisa ser informado, ele precisa ser diagnosticado, ele precisa ver os possíveis resultados na sociedade, quais são os possíveis resultados antes de chegar na sociedade, né? Já trabalhar com aquela logística de como é que vai ser, quais são os efeitos e tudo mais. É bastante pertinente informarmos sobre isso, né, em tempos de Covid e até mesmo em pós-pandemia. Nós não sabemos como será a nossa convivência pós-pandemia, mas a gente pode já ter uma noção, mais ou menos, de como a ciência ela vai estar diretamente conosco.